O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reunirá nesta terça-feira, a partir das 14h30 da tarde, para instaurar os processos disciplinares relacionados aos deputados Daniel Silveira e Flor de Lis. Os processos podem levar à cassação do mandato do parlamentar. E sobre isso eu converso agora com José Luiz Souza de Moraes, que é o procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional. Bom dia, José. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Olívia. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Muito bem. Procurador, o Conselho será reativado diante, então, da repercussão sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, que aconteceu na semana passada, e será instaurado os processos disciplinares relacionados aos deputados Daniel Silveira e também a deputada Flor de Lis. Como deve ser o rito de instauração dos processos? Qual que é o procedimento para a escolha do relator? O relator é escolhido por uma lista tríplice e estão impedidos de fazer parte dessa relatoria deputados dos mesmos partidos que os acusados, do que os investigados aí, e os dos mesmos estados que eles. Então, dessa lista tríplice, a mesa da Câmara vai escolher o relator para esses processos e estão impedidos, portanto, aqueles que sejam dos mesmos partidos e dos mesmos estados, a fim de que não haja nenhuma interferência maior ou falta de independência desses deputados nesse julgamento. Procurador, agora, embora as representações que têm Silveira e Flor de Lis como alvos peçam a perda do mandato, os integrantes do Conselho de Ética poderão decidir por outras punições? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Há uma possibilidade de uma graduação dessa pena, né, que vai desde uma admoestação, quer dizer, desde uma de uma bronca, entre aspas, né, de uma notificação aos deputados, até mesmo a cassação, a perda desses mandatos aí. A perda dos mandatos, ele não pode ser decidido apenas por essa comissão de ética. Para que haja a perda e a perda também de direitos políticos, é necessário que passe pelo plenário da Câmara, quer dizer, é necessário que após a decisão do Conselho de Ética, essa decisão de cassação desses deputados passe pela votação do plenário da Câmara dos Deputados. Então, nós temos que lembrar sempre que é um julgamento absolutamente político, não é um julgamento jurídico, e que ele vai ter que para serem cassados esses deputados, não basta apenas o Conselho, mas sim da votação do plenário da Câmara dos Deputados. Então, os seus pares vão ter que decidir a respeito da perda do seu mandato ou não. O que não ocorre, por exemplo, em outros casos de perdas de mandato. A gente tem que ter em mente que são dois grupos de possibilidades para que haja perda do mandato de deputados democraticamente eleitos. Politicamente, quer dizer, de forma política, pela comissão de ética, a comissão de ética que julga, como é o caso da quebra de decoro desses dois deputados, ou juridicamente, quer dizer, quando há uma impugnação da eleição desses deputados, ou quando há uma decisão judicial, por exemplo, da perda do mandato, ou por causa de improbidade administrativa, ou por causa de condenação criminal transitada em julgado. Então, nós temos dois grandes motivos para a perda de mandatos de deputados: os políticos e os jurídicos. Os políticos, como o próprio nome diz, dependem de uma decisão, de uma votação absolutamente política dos seus próprios pares. O que indica, né, nós temos aí, obviamente, que muito poucos deputados até hoje foram cassados desta forma, e por causa de decoro parlamentar, né, nós temos aí, na história recente do Brasil, apenas 7 deputados cassados, enquanto nós temos aí também um histórico de 10 deputados que tiveram a sua cassação recomendada pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, e 10 deles foram
absolvidos, quer dizer, não tiveram o seu mandato cassado quando esse julgamento foi a plenário pelos seus pares. Então, aí nós temos aí um score de 10 absolvições para apenas 7 cassações na Câmara dos Deputados. Mas também não podemos deixar de esquecer, né? Não podemos esquecer de que também é possível para os deputados, e isso já foi utilizado no passado, que eles venham a renunciar aos seus mandatos, tá? Então, é possível que visando que não sejam perdidos os seus direitos políticos, esses deputados venham, inclusive, a renunciar aos seus mandatos, inclusive como uma estratégia de defesa, inclusive para que não sejam julgados em razão de serem deputados, de que tenham o famoso foro privilegiado, sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Quando eles renunciam ao seu mandato, eles obrigatoriamente têm que ser julgados por juízes de primeiro grau. E isso pode ser, eventualmente, aventado pelas defesas desses deputados aí, como uma forma de ganhar tempo ou de defesa de suas próprias pessoas. Procurador, então quero te perguntar, conhecendo o perfil de cada um dos deputados, o senhor acredita que eles podem renunciar? Bem, eu não sei, seria uma estratégia da própria defesa. Deveria ser algo pensado pelas suas defesas, se seria melhor que eles renunciassem e assim fossem julgados, não pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, mas sim por um juiz de primeiro grau, no caso de um crime comum, como é aquele que é imputado à deputada Flor de Lis, por exemplo. Se ela entendesse que seria mais adequado à defesa dela, ela ser julgada em primeiro grau e abrisse mão com a renúncia ao seu foro privilegiado, isso poderia ser aventado. Mas tudo isso, como disse e repito, né, é algo que deve ser muito bem estudado pela sua defesa, tanto no caso do deputado Daniel, quanto do caso da deputada que está sendo julgada pela Comissão de Ética. Agora, uma coisa é fato, né? Por exemplo, a questão do deputado Daniel. Houve aí uma expressiva votação dos seus pares pela permanência dele na prisão, o que dá a crer aí, só para a gente lembrar, foram 364 votos favoráveis à manutenção da sua prisão contra 130 votos desfavoráveis a essa prisão, o que mostra uma insatisfação muito grande dos seus pares em relação às atitudes por ele adotadas em relação aos outros poderes, principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Procurador, agora, o que diferencia o caso de ambos deputados, né, Daniel Silveira e Flor de Lis, que pode levar a divergências entre os integrantes do Conselho? São casos absolutamente distintos, né? Porque um deles, a deputada está sendo acusada e responde processo por homicídio, né? Por homicídio do seu próprio marido. Então é um crime comum, né? Então ela está sendo acusada de um crime comum, o que muitas vezes pode levar os deputados a entender que não seria um decoro, propriamente um decoro parlamentar, porque ela não estava investida dos poderes de parlamentar ao praticar esse crime, o que é diferente do caso do deputado Daniel, que justamente se utilizando dos atributos do cargo, cometeu aí crimes, está sendo denunciado por, em tese, ter cometido crimes contra a segurança nacional, contra o exercício o exercício do poder judiciário e diretamente contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive aí com a incitação do uso de força pelas Forças Armadas para que fossem destituídos os ministros, para que fossem afastados os ministros do Supremo Tribunal Federal de suas atribuições. Isso não pode ocorrer, isso desborda totalmente, e não só o Supremo Tribunal Federal
os 11 ministros confirmaram isso, como também o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal ingressou com a denúncia em face desse deputado, mas como eu disse agora há pouco, os próprios 364 deputados federais atestam, né, que houve de fato esse abuso do direito de expressão por parte do deputado federal. Nós temos que entender algo, né, que há uma celeuma muito grande pelo que aconteceu, se o deputado estaria ou não acobertado pela liberdade de expressão e pela sua imunidade parlamentar de falar o que bem entende, mas nós não podemos esquecer o seguinte: não existem direitos absolutos na República Federativa do Brasil, não existem direitos absolutos. Então não é porque existe uma imunidade parlamentar, não é porque existe a liberdade de expressão que qualquer um pode falar ou fazer qualquer coisa. De fato, os 364 deputados, os pares deste deputado Daniel, comprovadamente entendem que houve um abuso do direito deste parlamentar. Mais do que um abuso de direito, pode ter havido, em tese, a prática de um crime muito grave, previsto numa lei que é de 1983, justamente uma lei que foi elaborada durante os anos da ditadura militar, que esse deputado tanto defende, né? Então, nós temos que entender que eu acho que isso é algo simbólico que tem que ser levado em consideração, inclusive por outros parlamentares e por outras pessoas, que não existem direitos absolutos e que não pode um poder se ameaçar de forma deliberada o exercício de outro poder. Estamos aí no artigo 1º da Constituição Federal, está justamente essa separação, sim, mas a harmonia entre os poderes judiciário, executivo e o legislativo. Esta harmonia que a Constituição nos traz logo no seu primeiro artigo, demonstra quão importante é a manutenção destas instituições para o bom funcionamento da República. Procurador, agora olhando para o caso do Daniel Silveira, em especial, se o Conselho de Ética pedir pela suspensão ou cassação do mandato do parlamentar, o processo segue para o plenário da Câmara. No plenário, sim, será dada a palavra final. Alguma coisa pode mudar quando chegar nessa etapa? Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Como eu falei para você, é um julgamento político. Então, as conjecturas políticas vão ser determinadas nos bastidores da Câmara dos Deputados. É assim que ocorre, por exemplo, nos casos de impeachment, e essa cassação nada mais é do que o equivalente a um processo de impeachment do presidente da República ou impeachment dos ministros de Estado ou dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É exatamente a mesma forma, o mesmo funcionamento. Porque trata-se de um processo não jurídico e sim de um processo político, em que a liberdade daqueles que escolhem, daqueles que decidem, é muito maior. Então, tudo pode ocorrer, podem entender os deputados que ele já tenha sido o suficientemente punido com esse processo na comissão de ética, com esse tempo que ele permaneceu preso. Eles podem entender que isso é o suficiente ou não, entender que ele realmente desbordou de todos os limites do tolerável e que ele não pode mais ser deputado federal. Então isso vai depender apenas, única e exclusivamente dos seus pares para julgar isso. Muito bem, nós conversamos aqui com o procurador do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional, José Luiz Souza. Procurador, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para explicar aqui para a nossa audiência. Muito obrigado você e os seus ouvintes, Lívia. Muito obrigado, é uma honra. Até mais.